Fala, seus peixão, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo. O tema do vídeo é Ravi Puado. O Santos tem interesse nesse jogador, informação do Lucas Mussetti, né? Confirmação de vários da imprensa esportiva. E vamos falar sobre esse atleta. Quem ele é, por que o Santos tem interesse, como ele joga, se ele é bom ou não. Vamos falar sobre isso, tá? Antes de tudo, vai lá na Fut Fanatics, tá certo? O link está aqui na descrição, primeiro link da descrição. Ou vai aqui neste QR Code aqui, ó, apontando na sua tela, 7% na loja inteira no cupom Peixão na Fut7. Inclusive, a nova camisa azul do Santos já chegou na Fut Fanatics e você já pode adquirir, tá certo? Muito bonita, já perdi a minha, daqui a pouco tá aqui e eu já estarei mostrando nos vídeos, tá? Eu tô um pouco rouco, desconsidera, mas 7% de desconto na loja inteira, em produtos do Santos, obviamente, e em produtos de toda a Fut Fanatics, tá bom? Inclusive em produtos que já tem desconto. Pô, essa camisa aqui tá com 50% de desconto. Você botar o cupom, tem mais 7 ainda. Então aí fica com 57, tá certo? Então vai lá na Fut Fanatics, eu garanto que você vai curtir a melhor loja desse país, quiçá, da Galacta. Fechado? Bora lá, vamos falar de Ravi Puado e da informação do Mussetti, tá? Se eu tossir aqui, me perdoe. Me perdoe. Vamos lá, vamos começar aqui com a matéria do Mussetti no UOL. Santos procura jogadores livres no mercado e tem atacante espanhol no radar. Ravi Puado, do Espanhol, é uma das opções do Santos no mercado da bola. A negociação é considerada difícil. Puado tem contrato até o dia 30 de junho. Ele tem proposta de renovação do Espanhol, onde está vinculado há 14 anos. Ele está desde a base lá, tá? Além do interesse do Getafe e de clubes de outros países europeus. Só para complementar a informação, também tem interesse do Sevilha, também da Espanha, e do Besiktas, tá? No Ravi Puado. Ele é o capitão do... Não é só essa foto, não. Ele é o capitão do Espanhol, tá? Ele é considerado o ídolo do clube. O Espanhol é o primo pobre de Barcelona, tá? Ele fica, às vezes, caindo pra segunda divisão, sobe pra primeira. Geralmente está na primeira, tá? Mas é um time que oscila bastante. Mas é um clube bem tradicional da Espanha, embora sempre durma na última parte da tabela. Inclusive, escapou de ser rebaixado na última rodada do Campeonato Espanhol dessa temporada, com uma grande partida do Puado, inclusive, se eu não me engano ele fez 2 gols, e enfrentou Las Palmas, que já estava rebaixado, acabou vencendo o jogo, e isso tirou o Espanhol do rebaixamento. Se tivesse perdido pro Las Palmas, teria sido rebaixado, tá bom? Então, só para citar, terminou na 16ª posição essa temporada, aliás, 14ª posição essa temporada de La Liga, fugindo na última rodada. Quem terminou em 16º, quase caiu, foi o Sevilha, tá? O Sevilha que, multicampeão aí de Liga Europa, quase lutando para não cair já algumas temporadas. Bom, vamos lá. O Espanhol está na pauta do Peixe há algumas semanas e agora será analisado por Alexandre Matos. O novo chefe do departamento de futebol ainda não foi anunciado, mas já começa a trabalhar nos bastidores. Já foi no CT e etc, né? Aos 27 anos, Ravi Puado é um atacante de velocidade, que joga preferencialmente pela esquerda, mas também do lado direito. Ele foi 35 vezes titular do time no Campeonato Espanhol, marcou 12 gols e deu 4 assistências. Puado é um dos nomes em fim de contrato que o Santos estuda. O volante William Arão, ex-Panathinaikos, também se encaixa nesse perfil. Com poucos recursos financeiros, o Peixe busca atletas livres, empréstimos ou trocas ou compras com pagamento parcelado. O Santos quer zagueiro, lateral direito, volante e atacante, ou seja, todas as posições, né? Mas vamos lá, vamos falar do Puado, que eu acho que é bom a gente conversar sobre ele. Como é que a gente estuda um jogador que a gente não conhece? Eu já conheci o Puado de algumas temporadas, tá? Nunca fui, nossa, sou fã do Puado, assisto muito ele jogar. Já tinha visto vez ou outra, né? O grande impacto que a gente tem com o cara é no videogame. Pra modo carreira ele sempre foi bom. Mas a gente vai atrás da informação. O Puado joga só na ponta esquerda? Não, o Puado joga em todas as posições de ataque. Tá? Ele joga... Tanto que na temporada passada, que foi essa temporada que o Espanhol subiu pra primeira divisão de novo, o Puado jogou muito mais como um 9 do que como um ponta, tá? Ele jogou muito mais como um atacante, né? Centroavante. E ele fez 18 gols, se eu não me engano, na temporada passada, né? 7 e 9 assistências. Então ele jogou mais como um centroavante mesmo. Embora ele joga nas duas pontas, tá? Nessa temporada ele jogou mais do lado esquerdo, mas ele joga em qualquer um dos lados, tanto faz, tá? A entrega e os números são muito parecidos, independente do lado que ele jogue. E também joga um pouco mais recuado como ala. Ele vai mais parecer com o elenco atual do Santos, tipo um Barreal, que faz a função do lado direito, faz a função do lado esquerdo, né? Pode ser um meio campista pelo centro também,
né? O Puado se assemelha mais ao Barreal, para você ter essa noção de como ele joga. E aí a gente tem que destacar as características, tá certo? O Puado, ele é destro, tá? Ele chuta com o pé direito, ele tem 1,78 m de altura, fez 27 anos, agora dia 25 de maio, acabou de completar 27 anos, ou seja, jogador jovem ainda. É do Espanhol desde os 15 anos de idade, ele tá no Espanhol, né? Joga lá desde então. Foi convocado para a seleção espanhola apenas uma vez em 2021, inclusive marcou um gol nesse jogo. Eu não lembro contra quem foi, né? Mas foi convocado pela Espanha só uma vez. Então, assim, é um jogador que tem até certo status dentro do futebol espanhol. Ele nunca deu o salto para jogar nas grandes equipes, mas sempre foi um jogador considerado regular e bom, tá bom? Bom jogador. Então é isso, tá? E a gente não pode botar assim, não jogar na Espanha não presta. Por exemplo, o Pablo Mari, que jogou no Flamengo aqui, foi campeão de Libertadores e tal, nunca jogou na seleção espanhola e foi um ótimo zagueiro aqui. Tanto que a vinda dele pro Flamengo alçou ele ao novo patamar na carreira, porque ele veio da segunda divisão espanhola, pra quem não se lembra, né? O Puado joga na primeira. E salários? Bom, trazer um jogador da Europa é muito complicado, então vamos lá. O salário do Javi Puado no espanhol é de 300, por volta de 300 mil reais por mês. Em reais, eu tô falando em reais, não em euros, tá? Ele recebe por volta de 300 mil reais por mês no clube espanhol, entendeu? Então, assim, é um valor muito possível para clubes brasileiros, né? É um valor muito acessível. A gente tem o Tiquinho Soares ganhando 1 milhão e 400 mil reais por mês, cara, que é completamente fora da realidade, né? O próprio Neymar, 4 milhões na CLT. Não tô comparando um jogador com outro, só tô falando que aqui a gente paga salários muito bons também, mesmo para uns atletas que são da Europa. A gente tem muito essa coisa de os salários de Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, Liverpool e tal. E na realidade, a grande maioria dos clubes, eles pagam salários bem mais modestos, tá? O Javi Puado tá no maior salário da carreira dele nesse momento. Então, é um valor bem acessível para o futebol brasileiro, tá? Inclusive, até procurei informações do contrato dele, se tem gatilhos, se tem bonificações, e pelo que eu vi, não tem. É um salário fixo de 300 mil reais por mês, né? Que eles recebem por semana, tá, gente? Então, é na média 300 mil reais por mês. 305, né? 310, mas na faixa de 300 mil reais por mês. O que é um salário bem acessível. É igual quando eu falei no vídeo de scout, que eu falei do Yanis Raj. É um absurdo botar europeu pra vir jogar no Brasil. Como se a realidade do Brasil não tivesse mudado com relação a jogadores europeus, né? Tem vários europeus aqui no Brasil, né? Então, é uma possibilidade bem plausível, bem real, justificável. Não é tipo um sonho. Vai trazer europeu pro Brasil. Europeu não joga no Brasil? Joga. Europeus estão jogando no futebol brasileiro, né? Ainda mais jogadores assim, tipo o Javi Puado, que não é da elite do futebol espanhol, mas é um bom jogador, tá bom? Então, é essa faixa de salário atual que ele tem. Óbvio que com propostas ele vai analisar todas, tá certo? Mas acredito que o Puado, jogando no Santos, no futebol brasileiro, ele seria titular do time, tá bom? Quais são os pontos fortes do Puado? Ele é bom na bola parada, tá? Bom na bola parada, é bom cobrador de pênalti. Ele é um jogador que que joga em cima o tempo inteiro, né? É um jogador de grande desempenho físico. Ele se entrega muito. Então é tipo o Guilherme, né? Que a gente tem essa noção. É um cara que tá o tempo inteiro no embate, ajuda muito a defesa, né? É um jogador que pressiona muito a saída de bola do adversário. Mas ele perde muitas bolas no ataque, tá? Coisa que o Neymar também acontece. É muito fraco no jogo aéreo, não é uma característica boa dele. Ele tem 1,78 m de altura, não é bom nas bolas aéreas e perde muito o controle de bola às vezes, tá? Mas é muito bom no drible curto. Ele é um jogador de dribles curtos e de velocidade. Então é uma interessante, tá? E chuta bem de pé direito, tá? Ele tem uma boa finalização. Aí vamos olhar um pouco mais os números dele aqui. Deixa eu abrir o SofaScore. Ele foi 35 vezes titular em 35 jogos, né? Ele joga 90 minutos todos os jogos, muito dificilmente ele sai, tá certo? E aqui tem números interessantes. Gols esperados dele na temporada, 11,48. Quantos gols ele marcou? 12. Então ele tá numa média muito boa, cara. Tem gente que tem um número de gols esperados muito mais alto do que realmente entrega. É muito difícil isso passar, tá certo? A gente tá falando de um time muito fraco, de um jogador num time muito fraco. Então a gente tem que levar isso em consideração, tá? Ele participa em gols a cada 250 minutos, com relação a gols, tá certo? Assistências esperadas do Puado na temporada. 2, ele deu 4, tá certo?
criou 5 grandes chances, além dos gols que ele marcou, né? Tem uma média boa de finalizações, tem uma média boa de conversão em gols, 17% das finalizações dele viram gol, tá certo? E chuta preferencialmente dentro da área, não é um jogador que finaliza muito bem de fora, tá? Fez 8 gols com a perna direita, 2 gols com a perna esquerda e 2 gols de cabeça, embora seja fraco no jogo aéreo, tá? Tem uma média de acerto no drible boa, disputas vencidas também é boa, mas ele perde cerca de 9 bolas por jogo, né? Então é uma média alta de perda de posse de bola, tá? Então é um jogador bem interessante, tem uns predicados muito interessantes. Tomou 7 cartões em 35 partidas, então é um jogador que faz poucas faltas, tá certo? Não é um jogador briguento, mas é um jogador bem intenso, tá? É um jogador bem intenso, então a gente tem que levar isso em consideração, tá certo? Acho que é um nome bem interessante. Acho que é um nome bem interessante financeiramente falando. É um mapeamento de mercado interessante por parte da observação do Santos. Eu não lembrei de nem olhar o Puado, cara, quando eu montei. Nem considerei, nem entrei na lista ali dos jogadores espanhol, porque eu coloquei jogadores com valor de mercado abaixo de 5 milhões de euros. O Puado tem um valor de mercado de 7 milhões e meio de euros. Então, é um jogador intenso, um jogador de boa velocidade, bom drible, boa finalização, perde muito a posse de bola, mas tem muita entrega, marca a pressão muito bem, né? É uma das características, é um dos pontos positivos dele setados aí no SofaScore, um jogador que pressiona muito a linha defensiva, a saída de bola do adversário. Então essa é uma característica muito boa. A gente teve isso no jogo anterior com o Roleiser e o Neymar fazendo isso. O Puado se destaca muito nesse quesito, mas existe uma competição pela contratação dele, porque é um jogador jovem, ele tem 27 anos, então ele tem muito tempo de futebol ainda pela frente. Se ele busca protagonismo, se ele busca um salto na carreira, óbvio que jogar no Santos é interessante, né? A gente tá falando aí de uma disputa complicada, porque é difícil você competir em euro, né? Em luva. Se chega um Sevilha e oferece para ele um salário de 800 mil reais por mês e mais uma luva de 2 milhões de euros, aí não tem competição que o Santos consiga vencer, né? O Santos tem que ser na lábia, vai ter que ser o que o Alexandre Matos melhor faz, saber negociar. Óbvio que o Matos é conhecido muito por soltar dinheiro na mão de jogador, é um problema muito complicado, tem toda a situação do Neymar aí de não pagamento das luvas, né? Que é um fator bem complicado, embora a gente entenda as nuances de tudo isso, mas o Matos é conhecido por saber negociar. Então vamos ver se ele consegue, né, pegar isso e conseguir colocar num jogador que, de fato, é muito interessante se o Santos conseguir contratar, cara. Acredito muito que se o Puado chegar ao Santos e for contratado, ele vai agregar muito. Aí eu vejo muito como um reforço, sim. E acredito que seria titular, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. É um jogador muito intenso e que tem muita presença diária, o que é muito interessante. O Santos está sofrendo para marcar gols, né? Então o Puado talvez seja uma adesão interessante ao time do Santos, cara. Quero saber sua opinião, se você concorda com esse ponto de vista, se você acha que não, se acha impossível, porque é um jogador europeu e o europeu não joga no Brasil, ou se você acha que é um nome interessante. Eu, de fato, fiquei surpreso com o nome, mas achei bem interessante, cara. Achei bem interessante, acho um nome bem possível, até pelos valores que a gente tem falado aqui. O problema é a competição, né? O que o espanhol vai oferecer num novo contrato, né? Ele já tá lá há 14 temporadas, se ele vê a possibilidade de sair ou se ele quer ficar lá, né? O que o Besiktas vai oferecer, o que um Sevilha vai oferecer, um Getafe vai oferecer, mas o Sevilha desses todos é o que melhor paga. Só que a situação atual do Sevilha financeira também é muito ruim. Então eu não sei que nível de salário seria oferecido ao Puado, né? Acredito que o Santos pode ter a seu favor justamente oferecer isso. Pô, vem aqui que você vai brilhar, vem aqui que você pode ser protagonista, né? E é um jogador, querendo ou não, acostumado com essa situação de tabela de brigar para não cair. Pode ser interessante. Deixe sua opinião nos comentários, a gente vai se falando nos próximos vídeos. Fiquem com Deus, um beijo para todos e até a próxima.